Senhores telespectadores, prestem atenção a esta cidade que fica por detrás de mim e que, portanto, está diante dos vossos olhos. É Coimbra, a colina sagrada de Coimbra, a Coimbra menina e moça, Roucinol de Bernardim, a cidade portuguesa com o maior novelo de lendas, de tradições românticas. Reparem, foi aqui que viveu e morreu a Rainha Santa. Esta é que é a terra da Inês de Castro. Todo o drama da Leonor Teles também foi aqui que terminou. É a história de Camões e Violante, o retrato da Ricardina, olhem a Torre de Anto, com António Nobre. Tudo isso são histórias de Coimbra. Não conheço outro tesouro de lendas tão rico como este de Coimbra. Hoje venho, não posso falar de tudo, mas venho aqui para recordar um assunto de que já noutras circunstâncias falei, mas vamos hoje abordá-lo de outra maneira. Vamos falar da paixão e morte de Inês de Castro. No mês de janeiro do ano de 1355, Dona Inês de Castro, eu não sei se diga rainha se não, porque isso nunca foi tirado a limpo, foi degolada aqui na cidade de Coimbra. Eu digo degolada para não dizer assassinada ou executada, porque também não é claro se a morte de Inês é um crime e um excesso de poder, se é um ato de justiça exigido pelo conjunto da política nacional. Foi de qualquer maneira uma coisa que emocionou profundamente os portugueses. Já Camões falou nisso. Camões chamava-lhe o caso triste e digno da memória que do sepulcro os homens desenterra, que aconteceu à mísera e mesquinha, que depois de ser morta foi rainha. Eu acho esta forma de dizer cheia de beleza. A memória que do sepulcro os homens desenterra é a lembrança que fica para sempre. Realmente, se Inês não tem morrido naquelas trágicas circunstâncias, quem é que hoje se lembrava de uma mulher bonita que foi amante de um príncipe? Assim, Inês ficou para sempre na mitologia e no sentimento nacional. Vim falar-lhes nisto aqui, diante da Sé Velha. Sé Velha já era velha quando Inês de Castro aqui passou. Certamente ela terá subido aqueles degraus, terá entrado naquele templo, terá ali rezado as suas orações. Bom, mas não foi ali que ela morreu. Eu vou levar os meus telespectadores justamente aos lugares que foram testemunhas desse caso triste e digno de memória. Dona Inês de Castro estava a habitar os espaços da Rainha Santa Isabel. Bom, esses espaços ficavam próximo da igreja de Santa Clara. Depois a igreja tinha o convento. Fizeram ultimamente umas escavações em que apareceu toda a pedraria do convento. Esta é a igreja, este é o convento cujas pedras viram, e depois aqui era o paço da Rainha Santa Isabel, onde estava a viver Dona Inês de Castro. Eu penso que deste paço ainda há vestígios, estão além, e penso que tudo isto merecia realmente uma reabilitação histórica. Seria uma grande pena, se a expansão da cidade viesse apagar os últimos vestígios
de um dos mais emocionantes dramas portugueses. Estou a pensar na cidade de Verona. Toda a cidade de Verona presta uma homenagem comovida às memórias de Romeu e Julieta, os amantes que nunca existiram senão na imaginação do Shakespeare. Nós aqui tivemos verdadeiros, de carne e osso, que se amaram num amor para além do que é humano, como diz o Fernão Lopes. Nunca se achou que entre gente deste mundo pudesse haver amor tão grande. Bom, e tudo isso a gente esquece, deixa assim afogar entre sórdidos pardieiros, como se fosse uma memória que já não pode interessar a ninguém. Bem, é só para dizer, oxalá, que este espaço seja consagrado à memória da rainha Inês de Castro. Eu chamei-lhe rainha porque foi o que disse o Dom Pedro. Dom Pedro, depois dela ter morrido, quando subiu ao trono, fez uma solene proclamação ao país, afirmando que tinha casado com ela e que, portanto, ela tinha sido verdadeiramente a sua esposa. E enquanto reinou, ele não escolheu outra mulher. Mais, mandou-lhe erguer um trono que ainda hoje existe, que é o famoso túmulo de Alcobaça. Lá está ela, estendida, à espera de tocarem as trombetas da eternidade, e reparem, está com coroa de rainha, é uma rainha coroada depois da morte. É, como dizia o Camões, a mísera e mesquinha que depois de estar morta foi rainha. Bom, ela morreu porquê? Na realidade sabemos isto. Inês de Castro foi filha de um grande e poderoso fidalgo galego, mas filha pela linha bastarda. Por essa linha, ela ainda era neta de um rei de Castela, do Sancho IV. Bom, era uma mulher muito bonita, extremamente bonita, todas as fontes concordam nisso, uma mulher de uma beleza perturbante, e o infante herdeiro do trono português, Dom Pedro, apaixonou-se por ela. Apaixonou-se, tiveram uma relação, ela vivia aqui, tinha 3 filhos dele, e, aliás, 2 rapazes e uma filha, e em 1355 o rei de Portugal, Dom Afonso IV, decidiu que ela precisava de ser executada e mandou aqui, enfim, os seus ministros, as suas justiças, e Dona Inês foi degolada. Foi exatamente nos passos da rainha, portanto, pode ser a 20, a 50 metros do lugar onde agora estou, mas sem dúvida nenhuma, foi aqui que correu o sangue de Inês de Castro. Que razões tinha o rei de Portugal para mandar degolar a mulher que o filho tinha escolhido como companheira da vida inteira? Bom, é claro, a gente sabe vagamente isto. No ano 1350, tinha eclodido em Castela uma enorme guerra civil. Os fidalgos estavam fartos do poder feroz do rei Pedro Cruel, e os fidalgos de uma grande parte da Espanha uniram-se para derrubar aquele rei e alçar outro que o substituísse. Bom, mas quem é que podia substituir? O rei que era rei legítimo, filho de rei. Os fidalgos espanhóis lembraram-se do seguinte: se ele era filho de rei, o nosso Dom Pedro era neto de rei, exatamente pela mesma linha. O nosso Dom Pedro, pelo lado materno, era neto do rei Sancho IV. Então vieram pedir ao Dom Pedro para ele liderar a grande rebelião espanhola e pôr-se à frente do movimento e ocupar o trono de Castela.
O rei de Portugal, Dom Afonso IV, que era pai do Dom Pedro, achou que isto era insensato, porque não julguem que o Pedro Cruz só tinha inimigos. Os nobres, na maioria, estavam realmente contra ele, mas as cidades, as irmandades, as vilas, o povo estavam do lado de Dom Pedro. Portanto, era uma guerra entre grandes e pequenos. Ora, é isto que é preciso que se saiba. O nosso Dom Afonso IV já tinha estado numa situação semelhante. Nosso Dom Afonso IV, em infante, tinha liderado uma grande revolta das cidades e das vilas contra os fidalgos que tinham à frente el rei Dom Dinis. Dom Afonso IV sabia, portanto, quanto vale o apoio do povo. Sabia que o povo, nessas grandes revoltas que o levantam, que o empolgam, é sempre quem acaba vencedor, como ele. Sabem que o Dom Dinis, a gente diz muita coisa de Dom Dinis, mas a verdade é que o pobre Dom Dinis acaba abandonado por todos, num semi-ostracismo, é obrigado a demitir os seus ministros, a mandar embora o filho que era o Dom Afonso Sanches. Dom Afonso Sanches era um príncipe muito inteligente, muito hábil, tão inteligente que o pai, o Dom Dinis, tinha escolhido para mordomo-mor. Era quem mais mandava em Portugal depois do rei, não era o príncipe herdeiro, não, era o Dom Afonso Sanches. Claro, é por isso que o príncipe herdeiro, Dom Afonso IV, se revolta, faz uma cruel guerra que ensanguenta o país inteiro, chegou a tomar Coimbra e é curioso que o líder desse movimento era um advogado filho de um carpinteiro de Beja, chamava-se Gomes Lourenço, e é portanto um movimento inteiramente popular que conta com as milícias dos concelhos e que ameaça derrubar el rei Dom Dinis. Ele morre, portanto, numa situação já muito difícil. Quando ele morre, já não manda nada. É para lhes dizer que o rei Dom Afonso IV sabia quanto valia a força do povo, e quando vê uma revolta de grandes para derrubar Pedro Cruel de Castela, não permite que o filho vai encabeçar essa revolta, porque ele pensa que essa revolta acabará por ser esmagada exatamente pelo poder do povo que estava ao lado do rei Pedro Cruel. É por isso que ele não permite que o nosso infante seja o líder da revolta castelhana. Mas quem é que estava junto do nosso infante, vivendo com ele cotidianamente, naturalmente acenando-lhe com essa esperança, essa vanglória que seria cingir a coroa real de Castela, que era já então uma coroa prestigiosa em toda a cristandade. Naturalmente era aquela doce companheira, era Inês de Castro, mãe dos seus filhos, que também era neta do rei Sancho IV. Diz-se que foi por isso que o rei de Portugal mandou degolar Inês de Castro. Mas seria só por isso? Há um outro aspecto da história que nós não podemos deixar ficar em claro. Não. Esta rainha Inês de Castro tinha sido criada de menina no Palácio de Albuquerque. E quem era o dono de Albuquerque, do palácio? Nem mais nem menos que aquele Dom Afonso Sanches, inimigo mortal de Afonso IV. Ele era também filho de Dom Dinis, portanto eles eram irmãos. Só que o Dom Dinis teve uns anos, enfim, de vida mais ou menos pacífica com a rainha Santa Isabel,
mas ali depois de 1300 começa a ter muitas ligações fora de matrimónio, tem muitos filhos extraconjugais e um deles é esse valente e poderoso Conde Dom Afonso Sanches. É o Afonso Sanches quem lidera a guerra em defesa de Dom Dinis, a guerra que vem a perder. Quem ganha é realmente o Afonso IV. Por isso, o Afonso Sanches, inimigo mortal, inimigo que Afonso IV acusava de o ter querido matar, engendrou pantominas a dizer que o irmão o queria envenenar. Logo que Afonso IV sobe ao trono, Afonso Sanches é o obrigado a fugir de Portugal e foi-se instalar no Castelo de Albuquerque. Ora, era ele uma espécie de padrasto daquela menina tão bonita que lá vivia, que se chamava Inês de Castro. Diz o povo que ódio velho não cansa, e quando o nosso Dom Afonso IV encontra a linda Inês de Castro aqui, posta em sossego de seus anos colhendo o doce fruto, não lhe perdoa e dá ordem aos seus carrascos para a degolarem. São dois aspectos. Eu não sei se foi para defender realmente a neutralidade portuguesa e a nossa abstenção perante a Guerra Civil de Castela, ou se foi esse ódio verde, escuro, que se lhe entranhara na alma desde a infância a Dom Afonso Sanches, que decidiu que a pobre Inês de Castro seria condenada à morte no ano de 1355. São duas hipóteses divergentes, como veem. Inês morreu vítima de uma razão de Estado, ou Inês morreu por causa do rancor pessoal do rei. Mas há uma terceira hipótese, a hipótese de Camões. Camões dedica imensa atenção a este dramático episódio. No canto terceiro dos Lusíadas, ele consagra a isto nem mais nem menos que 18 estrofes. É absolutamente excepcional essa atenção, porque nem a Batalha de Aljubarrota mereceu 18 estrofes. Para ele parece que o caso da morte de Inês de Castro dominava qualquer outro. E a explicação que ele dá não é nem a política nem o ódio, é o amor. Ele diz expressamente isto: tu, só tu, por o amor, com força crua que os corações humanos tanto obriga, deste causa à molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. E em vários pontos desse poema, dessas estrofes, Camões acentua esta ideia. Inês morreu vítima do amor, porque não lhe permitiram que amasse plenamente o homem a quem dera o seu coração. E essas estrofes, vê-se perfeitamente que Camões estava empenhado daquilo. Ele não está a falar na morte de Inês como uma coisa antiga, passada, que pertence à história. Ele está ali a falar de algo que lhe faz doer as entranhas. Está a falar de algo que se passou com ele. E passou. Também Camões lamentava a morte de uma jovem a quem não foi dado amar a quem escolhera. Penso que é a sombra de Dinamene, a trágica lembrança da moça que morreu do mar e que, porque não lhe deram, a família não lhe deu o direito de amar a ele, Luís, o homem que escolhera. Penso que é isso o que explica o enternecimento e a impetuosidade dos versos
que Camões consagra à morte de Inês de Castro. De qualquer maneira, esses versos têm emocionado pelo tempo fora muita gente, e eu estou aqui a falar junto de uma pedra, fonte das lágrimas, que tem escrito aqui uma das estrofes, realmente uma das estrofes finais, que é muito bonita, muito bonita. Diz isto: as filhas do Mondego a morte escura longo tempo chorando memoraram, e por memória eterna em fonte pura as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram, que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome amores. Bom, a pedra está aqui, é conhecida. O que é surpreendente é quem a mandou pôr aqui. Um general inglês. Um general que depois, enfim, conheceu realmente as culminâncias da glória, e foi o Duque de Wellington. Ele estava aqui em Coimbra durante a terceira invasão francesa, viveu aqui, viveu nesta casa de que lhes vou falar a seguir, e, emocionado com o episódio camoniano, mandou gravar esta pedra e colocá-la aqui junto da fonte das lágrimas. Já então havia a lenda que diz que se quem aqui vier num dia de sol e olhar com atenção, vê que as rochas têm uma coloração vermelha. Dizem que são as lágrimas que Inês chorou na hora em que a mataram e que, para a memória eterna, ficaram aqui no fundo destas águas. O que me impressiona é que foi preciso vir um general inglês para recordar aos portugueses este drama. Vejam como Camões dizia: em fonte pura as lágrimas choradas transformaram, e o nome que lhe puseram ainda dura. Quer dizer, Camões, isto no século XVI, porque isto é escrito provavelmente antes de 1570, Camões dizia: ainda dura o nome de fonte das lágrimas. Mas já era uma coisa muito antiga no tempo dele. Bom, estamos no fim do século XX e o nome continua a durar. É fonte das lágrimas que se chama aquilo, e vai lá muita gente, vão portugueses e vão estrangeiros. Por sinal que acontece isto: os estrangeiros vão, perguntam, querem ver a fonte de Inês e querem se informar sobre essa história dos amores do Pedro e da Inês. Para a maioria dos portugueses, nunca ouviram falar nisso. Bom, são coisas, claro, não os ensinam, eles não podem saber. Hoje, a Fonte dos Amores é um monumento de interesse regional, está muito valorizada. Há aqui um excelente hotel, um hotel onde, aliás, se presta o culto aos amores de Pedro e Inês. Bom, eu estou a desafiar os senhores telespectadores a virem à Fonte das Lágrimas e a pensarem qual das três ideias será a verdadeira. O que matou a Inês foi o ódio do rei, foi a razão do Estado, ou, como dizia o Camões, foi o puro amor. O senhor telespectador veja e decida.